assistiram ao primeiro vídeo? Espero que sim. Então, dando continuidade ao nosso assunto, agora eu quero falar um pouquinho sobre o enredo. O que é o enredo? O enredo é a história que a gente vai contar. E quando se fala em enredo, fala-se também na verossimilhança. Verossimilhança pode ser que para alguns ainda seja um objeto de dúvida. O que é a verossimilhança? Pela definição aqui que a nossa apostila na página 118 nos dá, diz que a verossimilhança é a coerência das ações com as leis do universo criado. Como assim? Didaticamente, para que o aluno compreenda melhor, a gente subdivide a verossimilhança em dois tipos: verossimilhança externa, verossimilhança interna. Quando é que ocorre a verossimilhança interna? A verossimilhança interna acontece quando as ações que são narradas, elas são coerentes com o universo que foi criado, e nem sempre esse universo é o mundo real. Então lembrem-se, na história da Branca de Neve, tem uma bruxa, tem uma maçã envenenada, tem uma princesa que é despertada de um sono de morte pelo príncipe encantado. Isso não tem verossimilhança com o mundo real, mas tem tudo a ver com aquele mundo que foi criado dentro da história. Naquele mundo que o autor criou, é possível que uma bruxa deu uma maçã envenenada para uma princesa, que essa princesa, ao comer a maçã, fique como se estivesse morta, seja até colocada num caixão de cristal, como conta a história, e que depois o beijo do príncipe encantado traga essa princesa de volta à vida. No mundo real, isso não poderia acontecer, mas naquele universo que o autor criou, é perfeitamente possível que aconteça cada uma dessas ações. A verossimilhança externa é aquela que ocorre quando o texto, apesar de ser um texto ficcional, ele retrata coisas que poderiam acontecer no mundo real. Então, por exemplo, uma novela de televisão, ela é ficção, mas a maior parte dos fatos que acontecem numa novela poderiam perfeitamente acontecer na vida real. Aquele personagem que aparece na novela, ele se assemelha a pessoas que vivem no mundo real. Uma novela normalmente não tem bruxa, não tem fada, tem pessoas boas, tem pessoas más. Então a verossimilhança externa acontece quando aquela história poderia acontecer no mundo real. Existe a possibilidade de um texto ter os dois tipos de verossimilhança? Com certeza. Se a ação, se aquilo que acontece na história pode acontecer no mundo real, verossimilhança externa, e se dentro daquele contexto, dentro daquela história, os fatos são coerentes com o mundo que o autor criou, existe também a verossimilhança interna. Então, recapitulando, pessoal, verossimilhança é a coerência que existe com o mundo que o autor criou, seja ele um mundo imaginário, um mundo ficcional, seja ele o próprio mundo real em que nós vivemos, ok? Segundo ponto que nesse segundo vídeo eu quero falar um pouquinho é a respeito do narrador. Quem é o narrador? O narrador é a pessoa que vai contar a história para nós. Então também, didaticamente, a gente vai dividir
em mais de um tipo. O primeiro tipo de narrador é quando a narração ocorre em primeira pessoa. O eu é o narrador. Então, nós vamos observar o foco narrativo em primeira pessoa pela presença de pronomes de primeira pessoa. Eu, meu, minha, nós. Significa que o foco narrativo é primeira pessoa. Esse foco narrativo em primeira pessoa, ele vai me dar um narrador, que é o narrador personagem. Ele pode ser um personagem secundário na história. Ele é narrador personagem por quê? Porque ele participa da história. Ele faz parte da história. E ainda dentro do foco narrativo em primeira pessoa, eu vou ter o narrador que é o protagonista da história. Então, o personagem principal da história é quem vai contar essa história. Vamos encontrar o narrador em terceira pessoa. O narrador em terceira pessoa, o foco narrativo em terceira pessoa, é quando o narrador observa. Ele não é personagem da história. Ele pode ser apenas um narrador observador. Ele narra aquilo que ele vê dentro daquela história. Ele está de longe e vai contar para nós o que ele está vendo, o que está acontecendo. Ou ele pode ser um narrador onisciente. O narrador onisciente, que também tem o foco narrativo em terceira pessoa, além de observar o que os olhos podem ver, ele consegue também observar o que se passa no interior do personagem, as emoções do personagem, os sentimentos do personagem. Então ele narra não só aquilo que ele vê, mas aquele sentimento que ele percebe no personagem. Então, saber identificar o foco narrativo na terceira pessoa é saber encontrar naquela narração pronomes de terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas, seus, suas. Pronomes de terceira pessoa aparecerão nas narrativas em que o foco narrativo é terceira pessoa. Ok, pessoal? Então, aqui na página 118, ainda voltam naquilo que eu falei no vídeo anterior, que são as partes que compõem uma narrativa. A apresentação, você começa apresentando os fatos que vão acontecer naquela história. Num segundo momento, a complicação é quando surge um problema que vai gerar o conflito. O clímax, o conflito no seu ponto máximo, pior do que aquilo não pode ficar. A solução tem que aparecer. E essa solução vai aparecer na última parte, que é o desfecho da história. Pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham aproveitado. Se ainda ficou alguma dúvida, estaremos em contato na sala virtual, lá no horário marcadinho. Quem for chegando já vai chamando para poder entrar na sala e a gente bater um bom papo, tá? Não quero que fique nenhuma dúvida, para que no próximo encontro, que a gente vai falar de um outro gênero, o gênero lírico, as dúvidas de gênero narrativo tenham todas sido solucionadas, ok, pessoal? Um beijo, até mais tarde.